Esse vídeo abordará o assunto de tecnologia de inspeção, do capítulo 22 do livro de manufatura, com os seguintes temas: medição de superfície, visão de máquina, outros métodos de inspeção óptica e técnicas de inspeção não óptica sem contato. Os alunos são Anne Pinheiro, Kaique Castro, Mohamed Sadek e Wesley Wagner. Medição de superfície, para o autor Grover, a medição de superfície geralmente é realizada por um instrumento que usa uma caneta, né, que é a forma mais simples, como pode ser visto nessa figura aqui ao lado, que é um instrumento onde tem o display, onde mostra em milímetros a rugosidade da superfície e a ponta se assemelha a uma caneta. Então, é do tipo caneta, né? Mas esse instrumento aqui pode ser chamado de rugosímetro ou medidor de rugosidade. É o instrumento utilizado para verificação do perfil da superfície e alguns parâmetros são usados para verificar a conformidade de superfície, como RA, RZ, RY e RT, que será abordado ao longo do vídeo. Na figura ao lado aqui ao rugosímetro tem um profissional fazendo a leitura de uma superfície de teto usando um outro instrumento de medição de rugosidade, né, que ele passa arrastando pelo, pelo teto e assim ele faz as leituras. Um conceito sobre rugosidade aqui é o perfil da superfície, também conhecido como perfil de rugosidade ou padrão de ancoragem. É um parâmetro que desempenha um papel importante na preparação da superfície. Além de limpa, uma determinada rugosidade talvez seja requerida para assegurar a adequada adesão da pintura ou revestimento na superfície. Por isso que é importante fazer leitura de rugosidade para alguns tipos de projetos. A figura aqui ao lado, a primeira aqui acima, pode ser visto vários perfis de rugosidade de madeiras, né? Cada espécie de planta pode gerar um perfil e assim pode ser analisado para fazer móveis, enfim, qualquer projeto que se utilize madeira, por isso que fazer medição de rugosidade é importante. A figura aqui abaixo pode ser vista uma imagem tirada de um microscópio de varredura que pode ver com clareza a escala nanômetros aqui, né, a questão da rugosidade de um material. E aqui essa figura ao lado, você pode ver que o rugosímetro, que é o equipamento, ele passa aqui nessa visão aqui de perfil, né, de uma superfície, ele passa com a caneta ao longo do eixo, né, que é transversal, né, na direção transversal da superfície e consegue fazer as leituras. Os parâmetros de rugosidade são esse RA é a rugosidade média, que ele projeta sobre a superfície que se encontra abaixo da linha média, para cima dessa mesma linha e calcula-se a média desses novos valores de picos verdes e azuis, né? Então, esse valor aqui que é o valor médio, que é o RA. Já o RP já é a altura máxima de pico, então o equipamento passa sobre a superfície e vai calcular o maior valor, né, de pico dessa superfície, então dá o RP. Já o RV já é o inverso do RA, que ele calcula o vale, né, que é o menor valor dessa superfície. Já o RZ é a soma, né, do RP e RV para dar o valor máximo aqui, né, de absoluto, né, do, da rugosidade do material. O livro também fala sobre outras técnicas de medição de superfície, que você tem aqui o contato parcial, né, sobre a superfície, que você pode coletar uma lasca lá daquele material, levar para um laboratório, ter várias outras amostras, né, vários dados daquele material e assim dizer qual é a rugosidade daquele material. Uma forma, um contato ali, quase que indireto, para saber a rugosidade daquele material. Já o segundo método é sobre o procedimento sem contato, né? Que atualmente faz com lasers, né? Então, passa um laser e você consegue, pela reflexão, saber qual é o padrão de rugosidade do material, né? Então, é um método não invasivo. Então, é isso sobre medição de superfície. Bom, o próximo tópico a ser tratado é o visão de máquina. Ele consiste basicamente na capturação da imagem
digitalização desses dados de imagem, processamento e análise e, por fim, a interpretação desse processamento, para que, com base nisso, possam ser realizadas ou serem tomadas decisões. No meio industrial, essa técnica é comumente aplicada à área de inspeção automatizada e orientação robótica. Pode ser classificada entre 2 ou 3D, e um dos exemplos mais comuns da aplicação dessa visão de máquina é a medição dimensional ou a verificação da presença de componentes. O primeiro passo da visão de máquina é a aquisição e digitalização de imagens, onde, com a utilização de câmeras de iluminação apropriada, é capturada a cena que está frente à câmera, e essa cena tem sua área de visualização dividida em uma matriz de elementos de imagem discretos, os pixels, e cada pixel vai ter um valor proporcional à intensidade da luz dessa parte da cena. Diante disso, nós temos os tipos de câmeras mais utilizados, que é o CCD, um dispositivo de carga acoplado, e o CMOS, que é um semicondutor de óxido de metal complementar. Também temos as partes de iluminação, frontal, traseira e lateral, estruturada e estroboscópica. Ainda nas câmeras, o CMOS hoje tem uma vantagem em cima do CCD, pois ele tem alta velocidade de operação e baixo custo e menor consumo de energia. Dentro das iluminações, como a gente pode ver aqui, nós temos a frontal, a traseira, a lateral, a estruturada e a estroboscópica. Dentro da iluminação, a frontal, traseira e lateral, nós temos algumas características e para que eles podem ser usadas. A frontal é comumente utilizada para inspeção de características na superfície. A traseira, pela iluminação estar localizada atrás do objeto e isso fazer com que esse objeto possua uma silhueta contrastante com seu fundo, é possível distinguir contornos de peças diferentes. Já a lateral, ela busca falhas na superfície, pois com a iluminação posicionada em uma certa angulação em relação ao objeto, vão produzir sombras nesse objeto, onde podem ser observadas essas falhas na superfície da peça. Já a estruturada, ela busca destacar certas características geométricas, linhas de luz focada em ângulo. Você vai posicionar, o que é mais comum, um foco de luz reto, numa angulação específica em relação ao objeto, e com base nisso você vai realizar cálculos para determinar características específicas da geometria do objeto. A estroboscópica, ela busca localizar um objeto que está em movimento. Então, vão ser pulsos curtos de luz em alta intensidade, onde o objeto que estava em movimento passa a ser localizado de forma estável, de forma estática. O próximo passo é o processamento e análise de imagem, que nós temos principalmente dois processos: a segmentação e a extração de características. Na segmentação, existem esses dois métodos possíveis, que é o limiar e a detecção de borda. O limiar utiliza a conversão do valor de cada pixel para binário com base em um valor limiar pré-definido. Por exemplo, se eu tenho um valor limiar específico x e o meu pixel atual é maior do que esse valor x, então eu posso colocar o valor de 1, fazendo com que essa imagem fique em binário. Seu valor fica entre 0 e 1, entre preto e branco. Detecção de borda, que é o outro tópico de segmentação, ela vai localizar os limites entre o objeto e os arredores com base no contraste. Ou seja, vai buscar os pixels que estão ao redor do meu objeto e o contraste de cor entre esses pixels vai determinar essa detecção dessa borda. Já a extração de características, ela utiliza da segmentação para determinar as características dos objetos. Características essas que podem ser altura, profundidade, diâmetro, perímetro, centro de gravidade, entre outros. Com base em todos esses processos, temos o último, que é a interpretação de dados de imagem. E ele é feito especificamente, comumente, por dois tipos: correspondência de modelo e ponderação de características. A correspondência de modelo, ela vai comparar as características que tivemos dentro da cena, capturada, processada, interpretada, a interpretação vai ser realizada agora, e
Com base nessa cena e um modelo já existente armazenado na memória, o maquinário vai realizar uma comparação e verificar se as características correspondem a esse modelo pré-existente. A comparação é realizada pixel a pixel. Na ponderação de características, vai ser realizada uma característica com um modelo existente, porém, essa comparação é realizada através de uma medida única, onde cada característica vai possuir um peso relativo à importância de caracterização do objeto e esses pontos vão ser calculados e vai haver uma pontuação final. Se essa pontuação final for correspondente quando comparada de um objeto ideal que está gravado na memória anteriormente, então encontramos de fato o objeto ali. Com base em todos os processos, nós temos alguns tipos de aplicação do sistema de visão de máquina. Temos dele a inspeção, a identificação e a orientação e controle. Dentro da inspeção, nós temos alguns tipos de inspeção comuns que utilizam da visão de máquina, que é a medição dimensional, a verificação da presença de um componente, verificação da localização de furos e a quantidade destes furos, detecção de falha e defeitos em superfícies e detecção de falhas em labels impressas. Podem ser um erro errado ou mal colocada. Depois disso, temos a identificação, que é a classificação e contagem de peças, e também podem haver monitoramento de estoque com base na identificação. E temos a orientação e controle, que vai relacionar o posicionamento, a separação de peças em transportadores e tudo mais. Da visão de máquina, que como já foi falado anteriormente, visa copiar a capacidade visual e interpretativa do ser humano e tentar melhorar, temos outros métodos ópticos, mas que não são tão complexos. O primeiro deles é o projetor de perfil, ou também chamado de comparador óptico ou gráfico de sombras. São máquinas de simples operação, onde seu princípio de funcionamento é utilizar uma fonte de luz para projetar uma sombra de um objeto, podendo ser qualquer peça, contra uma grande tela na frente do operador, e esse operador pode mover essa peça nas direções X e Y, assim obtendo dados dimensionais da peça. Porque no projetor temos folhas de acetato que são graduadas com ângulos e distâncias, além dessas folhas poderem ser personalizadas para atender peças específicas, assim agilizando o serviço do operador. O projetor de perfil é capaz de, além de projetar contornos, visualizar a superfície da peça, assim sendo útil também na inspeção de processos como o de cunhagem. A diferença entre os dois modos é que o de contorno é chamado de projeção diascópica e o de superfície episcópica. Uma outra utilização para o projetor de perfil é a medição de roscas, onde a rosca é posicionada no suporte, ela vai ser inclinada até o fillet coincidir com a linha de referência lá do acetato no projetor. Essa distância é anotada e depois é deslocado o micrômetro até se alinhar com o próximo fillet. E assim, essa diferença dessas duas medidas irá corresponder ao passo da rosca. Aqui nesse vídeo podemos ver um operador realizando uma medição em uma rosca de forma manual, onde ele precisa registrar os valores que ele está lendo a partir do que ele vai manipulando no micrômetro. E com o avanço da tecnologia, os projetores de perfil também foram atualizados com computadores de bordo, onde algumas medições que normalmente são utilizadas, existem softwares capazes de realizar esses cálculos automaticamente, a partir de referências da própria máquina. O operador vai seguir e no final vai dar as distâncias automaticamente. Uma alternativa ao projetor de perfil é utilizar um microscópio convencional, onde acessórios podem ser anexados para realizar essa função, além de ser muito mais compacto por ser um instrumento de bancada, diferente do projetor, que necessita de espaço bem maior. Outra vantagem significativa é que, além de ver o contorno, o microscópio tem a liberdade de visualizar cores, texturas e outras características da peça. Lasers são feitos de luz amplificados e com difusão mínima, por isso são muito utilizados na indústria, seja para soldagem e corte de materiais, como é o caso de lasers de alta potência, mas também podem ser utilizados para instrumentação, como é o caso dos lasers de baixa potência.
As aplicações da técnica de varredura a laser incluem operações de laminação, extrusão de fio e processo de usinagem e retificação. Outras aplicações que são mais sofisticadas de sistemas de inspeção a laser são encontradas na indústria automotiva, para medir o contorno e ajuste de carrocerias de automóveis e seus componentes de peças de chapa metálica. Essas aplicações requerem um grande número de medições para serem tomadas a fim de capturar as formas de contorno geométrico complexos. Aqui temos um exemplo de um sistema de laser para escaneamento de uma peça, onde um laser é apontado para um espelho giratório, assim provocando a dispersão do feixe em um certo ângulo, onde as lentes vão ser utilizadas para distribuir esse sinal, e logo mais temos a peça que vai ser medida, e depois dela um conjunto de lentes que vai ter a função oposta da anterior, focalizando os raios do laser para um fotodetector. Então, a varredura acontece a partir do momento que o fotodetector não acusar o sinal do laser. E assim, o sistema de processamento vai calcular esse período e converter na dimensão da peça. A operação de uma matriz linear para inspeção automatizada é semelhante em alguns aspectos da visão de máquina, exceto que os pixels são organizados em apenas uma dimensão em vez de duas. A imagem ao lado mostra a estrutura convencional do sistema, sendo semelhante ao sistema laser, mas não possuindo as partes móveis. O dispositivo consiste em uma fonte de luz que emite um feixe plano contra o objeto, e no lado oposto dele temos uma matriz linear de fotodiodos, espaçados minimamente. O feixe de luz é bloqueado pelo objeto e essa luz bloqueada é medida pela matriz de fotodiodos para indicar a dimensão do objeto que está sendo medido. O esquema de medição da matriz linear tem vantagens da simplicidade, precisão e rapidez, além de ser mais rápido que as medições feitas na visão de máquina e também na varredura por laser. As técnicas de triangulação são baseadas nas relações trigonométricas de um triângulo retângulo. A triangulação é usada para determinar o alcance, isto é, determinar a distância usando como referência dois pontos conhecidos, e assim determinar o perfil da peça. O princípio de funcionamento é a partir de uma fonte de luz que vai disparando um feixe que vai ser rebatido pela peça e atingindo a matriz de fotodiodos. Consequentemente, essa distância entre a matriz de fotodiodos e o objeto que está sendo medido vai formar uma linha de base formando um ângulo entre essa linha de base e o emissor. E assim a gente pode calcular essa distância usando em função desse ângulo, onde ela vai ser a distância da peça vai ser igual ao produto da distância entre o receptor e o emissor pela cotangente desse ângulo que vai ser conhecido. A triangulação pode ser feita de duas formas, single point e slit. O primeiro realiza medidas ponto a ponto, já a segunda utiliza um feixe laminar de laser e uma câmera para fazer a medição, muito mais rápido, mas também mais suscetível a distorções e influências do ambiente. Esse é outro exemplo de um sensor que usa triangulação. Ele tem uma lâmina de laser que ela é refletida e a partir da triangulação ele mede a distância e assim consegue construir os perfis das peças, que ele pode ser colocado em um ponto de uma esteira e as peças vão se deslocando e assim o operador vai aferir a qualidade do que está sendo produzido. Aqui temos um exemplo de um escaneador a laser 3D, onde ele vai usar duas câmeras com dois ângulos diferentes, no caso, para identificar a lâmina do laser e assim criar o perfil das estruturas de forma mais otimizada e sem diminuir as distorções do ambiente. Além dos métodos de inspeção óptica sem contato, existe também uma variedade de técnicas não ópticas que também são utilizados para a inspeção na fabricação. Esses métodos são denominados de inspeção não óptica sem contato, onde conseguimos coletar informações relevantes e mantendo as características da peça, pois esses métodos se tratam de métodos não destrutivos. Dentro das técnicas não ópticas sem contato, temos a técnica do campo elétrico, que segundo Groover, é uma técnica que envolve o campo elétrico e são fundamentadas no conceito de perturbação de campo. Nessa técnica, uma sonda eletricamente ativa produz um campo elétrico e ao aproximar uma peça da sonda, o campo produzido sofre uma perturbação
e é a partir dessa perturbação que se pode inferir algumas características da peça, como por exemplo, alguma alteração de espessura no material, ou em alguns casos também é possível verificar falhas como rachaduras no material também. Outra técnica não óptica sem contato é baseada no uso da radiação. Geralmente na indústria, esse método utiliza os raios-x para se realizar a inspeção de materiais metálicos e também verificar a qualidade de emendas soldadas. Uma vantagem desse método está na capacidade de verificar camadas mais profundas do material que está sendo analisado, o que promove, por exemplo, a visualização de formações porosas ou trincas que não estão localizadas superficialmente na peça. Também é possível avaliar a espessura de peças metálicas de acordo com a quantidade de radiação absorvida. E a coleta dessas informações produzidas por essa técnica de radiação pode ser adquirida utilizando o método tradicional, que utiliza um filme para captar os padrões produzidos pela peça, que são formados através da interação da radiação emitida com a estrutura da peça analisada, de forma semelhante ao raio-x médico. Mas, no entanto, tecnologias atuais permitem que essa coleta de dados dispense esse filme para produzir o fundo fotográfico, que de maneira simplificada utiliza um arranjo de detectores de radiação que conseguem capturar e processar digitalmente os padrões formados e as intensidades da recepção de forma análoga a uma câmera digital. Uma das vantagens que podemos citar dessa técnica está na diversidade de materiais que podem ser submetidos para inspeção. E também é possível realizar esse procedimento em campo com equipamentos portáteis específicos para essa finalidade. Mas uma das desvantagens desse método está no que diz respeito ao uso propriamente dito da radiação, o que requer cuidados especiais de segurança e autorizações dos órgãos reguladores competentes, e também requer um alto investimento em equipamentos. Neste vídeo, veremos rapidamente a operação de uma máquina de raio-x industrial utilizada para realizar a inspeção de peças. Aqui temos a fixação da peça que será analisada sendo fixada no mandril da máquina e em seguida recolhida através do suporte para dentro da máquina. Vemos agora a operadora manipulando a posição da peça através de controles manuais que a máquina dispõe. E aqui temos o painel. E aqui nós temos o painel que forma a imagem através da detecção dos raios que atravessam a peça. Com esse tipo de equipamento, a visualização dos resultados ocorre de forma mais rápida e, além disso, proporciona a aplicação de técnicas de processamento de imagem que auxiliam na interpretação dos resultados. Por fim, os métodos de inspeção ultrassônicos utilizam frequências sonoras acima de 20.000 Hz para realizar as tarefas de inspeção. Nesse método, o sistema é constituído por um conjunto transmissor e receptor que interagem com a peça a ser analisada, e de acordo com a resposta capturada pelo receptor do sinal refletido, pode-se verificar inconsistência na peça de acordo com o quão divergente, estatisticamente falando, a resposta se encontra da resposta esperada. Esse é um método bastante utilizado na indústria e tem como vantagem a sua versatilidade e geralmente não necessitam de muita alocação espacial para ser operada, ou seja, pequenos espaços podem ser utilizados para fazer a inspeção ultrassônica. Pode ser também realizado de maneira manual, através de sondas de mão, ou também em sistemas automatizados, quando esse se demonstra mais apropriado para tal tarefa. Uma desvantagem desse método é que ele exige do operador tanto uma boa experiência quanto conhecimentos específicos para interpretar de maneira coerente os resultados que são apresentados. E também apresenta dificuldades na detecção de falhas que estão próximas à superfície da peça. Essa região que apresenta essa dificuldade é a chamada de zona morta. Neste vídeo, veremos uma aplicação prática do sistema de inspeção ultrassônico. Nesse processo, a inspeção ocorre de maneira contínua em um tubo. Visualizamos também a aplicação do fluido que auxilia no acoplamento do transdutor e a peça. Aqui nós temos a tela do software do sistema que apresenta as leituras realizadas ao longo do tempo.
E nesse momento temos uma marcação visual de uma possível região afetada. Essa foi a referência utilizada na elaboração deste trabalho e links auxiliares estarão disponíveis na descrição deste vídeo.